Você é de direita ou de esquerda? E se eu te disser que não importa? Independente do lado. Se você se abala, se afeta, se esse assunto da política mexe com a sua energia, isso atrapalha a sua evolução espiritual. Sim, eu estou pronta para cutucar a onça com a vara curta, mexer no vespeiro, talvez ser cancelada, mas eu realmente preciso colocar esse tema na mesa, preciso trazer isso aqui para o canal. Mas calma, a primavera está chegando e esse vídeo não é sobre julgamento, é sobre acolhimento, sobre despertar, sobre camadas ocultas que muitas vezes você permite que elas atrapalhem o seu caminho de evolução, expansão, rumo à sua ascensão, sem que você perceba. Então, se você se considera uma pessoa muito politizada, se você está muito envolvida com esse assunto, com essa polarização política que existe no mundo e no nosso país, fica comigo até o final desse vídeo para você despertar sua consciência e, além de alugar um triplex na sua cabeça, eu te prometo que eu vou te dar a mão e vou te ajudar. E para muita gente que, quando eu postei um Reels, um TikTok, um Shorts aqui no YouTube, bem rápido, de segundos, não tinha 10 segundos, perguntando se a pessoa estava chateada ou comemorando sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, independente de como ela estivesse se sentindo, se ela estivesse numa dessas duas polaridades, isso era ruim para ela, fica aqui também que eu vou revelar qual é a minha opinião, porque não existe nada de errado em você ter uma opinião, porém, o que a gente não pode é se consumir e, principalmente, se uma das frequências mais elevadas do planeta é o amor, odiar o lado oposto ao que você concorda é um grande caminho para te afundar. Então, fica comigo até o final desse vídeo, já compartilha esse vídeo com aquela sua amiga super politizada, super radical, que se consome, que começa a se inflamar quando fala sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like para a gente espalhar essa mensagem de expansão de consciência para muitas pessoas e vamos juntas, porque temos muitos assuntos para falar aqui. Bem, eu sei que esse é um assunto muito delicado e que por isso muita gente costuma evitar falar. E que quando se fala, por ser um assunto extremamente polarizado, a gente acaba conquistando amigos e perdendo amigos e haters e tudo mais. Então, é realmente algo que mexe muito com as pessoas. E isso, gente, não é por acaso. Pensa comigo, como eu já dei aqui um pequeno spoiler. Se uma das frequências mais elevadas que existe no universo é o amor, se para se proteger e se blindar espiritualmente, o maior segredo é você estar com a sua frequência elevada. Se você é uma mulher mística, que está buscando evoluir, crescer, expandir espiritualmente, lembrando que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, estar extremamente imersa, envolvida, consumindo o tempo todo esse tipo de conteúdo, polarizando entre classificar pessoas de acordo com as suas escolhas. Isso tudo te atrapalha? Sim, eu sinto muito em te dizer. Ah, eu só concordei ou discordei. Aquilo não me abalou. Eu tenho uma opinião, mas aquilo, assim como eu, tá? Eu tenho uma opinião sobre isso. Só para deixar claro. O meu pai, ele é libriano, e ele brinca que ele é o próprio caco de vidro, porque, né, se ele tivesse um apelido, ele seria caco de vidro porque ele vive em cima do muro. Eu não vivo em cima do muro. Eu tenho uma opinião. E eu era extremamente polarizada. Então, essa necessidade de despolarizar, ela foi vindo para mim ao longo da minha jornada, da minha trajetória. E quanto mais eu estudo espiritualidade, pratico, ouço, e esse vídeo é sim um chamado da espiritualidade para eu falar, e como esse canal foi para transbordar o que a espiritualidade me traz, eu precisei me imbuir de coragem para vir aqui botar a minha carinha a tapa e falar sobre esse assunto. Então, você, enquanto uma mulher mística, uma mulher que está nessa busca, né, da expansão, você não só deve,
buscar, como se você se perceber como uma mulher que está dentro dessa polaridade de uma forma muito intensa, realmente começar a trabalhar em si mesma para sair desse espaço. É muito importante que você se atente a isso. Como eu te falei, não importa se você é de direita ou de esquerda. O que importa é que você esteja se integrando cada vez mais com a possibilidade do caminho do meio. Ah, não, peraí, mas eu não tenho como ter o caminho do meio com relação ao fulano que eu sou oposta. Ok, mas cada vez menos ódio. Se você sente ódio do candidato oposto ao lado que você é, se você sente ódio da direita, se você sente ódio da esquerda, procura olhar para isso como algo que te atrapalha, que baixa a tua vibração energética. É disso que eu estou falando. Quando eu perguntei e falei que isso pode atrapalhar a tua evolução espiritual, eu não estava falando de você ter uma opinião. Eu estava falando de você se consumir, de você brigar, de você ver um Reels de 5 a 10 segundos e já utilizar essa frase que eu utilizei nesse Reels para mandar uma resposta, para querer. Como é que você pode? E engraçado que isso aconteceu comigo. E aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, e obviamente eu não vou levar isso para o pessoal, porque eu entendo que isso é fruto da polarização, é, que essa pessoa não sabe, ou talvez dentro da minha pergunta, concluiu que temos opiniões diferentes. Porém, em termos de lado, né, de uma opinião sobre um lado específico, seria até a mesma opinião, né? Mas a polarização leva a gente para isso. Então, falando de mim, existe, não existe mais, existia, né? Eu tenho matado alguns personagens dentro de mim, tá? De vez em quando vocês vão ver aí algumas notas de falecimento. Existia uma líder de associação comunitária, uma, uma mulher defensora dos práticos e comprimidos, muito fortalecida dentro de mim. E eu digo que eu não tinha uma veia política, eu tinha uma artéria política. E isso era observado externamente. Então, eu já conheci algumas pessoas influentes dentro da política. Eu já fui convidada para me integrar de forma mais próxima. Na época da faculdade, eu fui do diretório acadêmico. Quando eu fiz a minha iniciação científica dentro da faculdade, a minha orientadora percebeu esse meu olhar para a política, esse meu jeito, e tentou me puxar, me apresentando pessoas, né? Que se eu quisesse dar, eu ia caminhando para de repente entrar para um partido e seguir esse caminho. Só que eu nunca senti que aquilo era para mim. Eu sentia que existia aquela polarização muito forte dentro de mim. Então, em alguns episódios da minha vida, como eu sou enfermeira, né, a minha formação, e eu era funcionária pública em 2 empregos, e um deles era do estado do Rio de Janeiro, onde em 2016 teve uma crise do estado, né, que o tempo todo eu falava, essa crise não é financeira, é política, e tempos depois, vários envolvidos, né, nesse projeto de suspensão de salário dos servidores públicos foram presos. E aí, naquela época, gente, eu era muito revoltada. Vocês não fazem ideia. Eu fiquei mal vista naquele lugar de trabalho. Eu ia para passeata, minha mãe ficava louca com filha pequena. Eu fui para passeata porque eu estava sem salário, tomei bomba de pimenta na cara. Então, assim, para você entender que eu realmente era muito polarizada. E de acordo com essa história, você já deve ter percebido, por esse perfil, que a minha polarização era à esquerda, né? Então, isso não quer dizer que hoje eu seja uma pessoa centro ou que eu não tenha alguns pensamentos ainda que eu olhe para a esquerda, que se eu tiver no meio da encruzilhada, eu tiver que escolher entre direita e esquerda, vai ser a esquerda. Porém, a minha consciência hoje me traz o seguinte: vamos aqui ser sinceros. Olhando para o mundo hoje, sendo esse um dos maiores fatores, a política, de guerra no mundo. Todas as ditaduras que tiveram, elas eram uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda. Então, ambos os lados são capazes de ser muito cruéis. Vamos combinar que a humanidade já deu errado? Esse projeto já não deu certo, gente. Esse projeto de você ter que escolher entre direita e esquerda,
E tudo que isso envolve já deu ruim, já deu merda. Ou você acha que algum dos dois vai salvar o Brasil, o mundo, o planeta? Não vai. E eu conheço pessoas de direita que eu amo de paixão e pessoas de esquerda que eu amo de paixão. Então, hoje, se você for me perguntar assim, quem seriam as pessoas que eu poderia olhar para entender melhor o seu posicionamento político? O meu posicionamento político hoje ele é muito parecido, por exemplo, com o do Jorge Versilo, que é um cantor que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, de chamar ele de amigo, porque ele me chama de amiga, então eu sou amiga dele. E que tem um olhar sobre a política que tende, sim, para a esquerda, em muitos momentos, né? Quando a gente fala, quando está ali balançando, não está em cima do muro. Em alguns momentos vai, mas tem total clareza de que a esquerda que se apresenta hoje de forma concreta não é o conceito, mesmo porque se a gente fosse estudar conceitualmente, a base conceitual do que é direita, a base conceitual do que é esquerda, os dois projetos poderiam dar muito certo. Só que no meio do caminho havia uma pedra, chamada ser humano, chamada corrupção, chamada poder, não sei, todas elas. Só que vamos aprofundar essa camada. Estamos no meio de uma transição planetária e existe sim uma guerra espiritual dual, porque ainda estamos na terceira dimensão, então estamos na dualidade. E essa guerra dual entre luz e sombra se reflete em política, religião, futebol, coisas que polarizam e criam guerras e inimizades e que drenam a energia e que fazem também com que a pessoa se desvie do seu próprio objetivo de evolução para estar ali gastando tempo e energia. É a tal da Matrix. São véus, são fantasias que vão colocando na sua frente para você se distrair e não focar no que realmente importa, porque nenhum governo vai te salvar. E você pode ser muito próspera, abundante e feliz, independente de quem esteja no governo. Tanto que vivemos num país onde essas duas forças têm se alternado o poder, né? Muito mais à esquerda. Tivemos um governo de direita, depois retornamos para um de esquerda, que não é esquerda nem aqui nem na China, inclusive. Entre nós, não é? Foi um dia, mas não é mais. E nenhum dos dois salvou o país. E aí você pode concordar, discordar, mas sabe qual que é o ponto? Se você se alimenta com conteúdos, notícias sobre isso em demasia, se quando eu falo sobre isso você tem 1000 argumentos para defender um ou outro, para acusar um ou outro, para odiar um ou outro, esse é o ponto central que eu estou trazendo no vídeo. Você despertar para o quanto isso pode estar fazendo mal para você ou para alguém que você ama. Então, esse é o meu posicionamento. Mas eu vejo hoje que, apesar de se olhar, existe aqui um governo de esquerda que defende os povos originários, mas já existiram projetos de lei passando nesse governo que estavam totalmente contra os povos originários, por exemplo. Então, hoje, eu olho muito mais para o planeta, que não precisa de nós, né? Que nós somos o mal do planeta, e não o planeta está morrendo, nós temos que ajudar. Não, gente, a Terra não vai acabar. A Terra vai continuar. E se alguém tiver que ser extinto, não vai ser o planeta. Seremos nós. Prestem atenção nisso. Então, olhando para tudo isso, respirando fundo, sendo extremamente sincera com você, verdadeira com você. Você acha que hoje você precisa trabalhar esse aspecto em você? Qual teste que você pode fazer? Pega e olha um post de alguém que tem uma opinião contrária à sua e sente se aquilo te dói, te inflama, te irrita, te incomoda. Se sim, você pode e deve buscar limpar isso do seu campo, do seu mental, se afastar, fazer um faxinão político na sua vida. Você pode continuar tendo a sua opinião. Independente do lado, você é extremamente bem-vinda aqui. Porque ambos os lados
nos estimulam aqui. Eu tenho essa posição. Então, quem é de esquerda, se eu sou de direita, quem é de esquerda é maluco, vagabundo e tudo mais. Então, eu odeio a esquerda e todo mundo que é de esquerda eu sou contra, eu odeio também. Porque eu classifico as pessoas como um caráter ruim por causa daquela opinião, posição, tendência política dela. Eu sou de esquerda e todo mundo que é de direita é horrível da mesma forma que ser de esquerda e de direita também não é ser Lula nem ser Bolsonaro. Eu já conversei com pessoas que falam para mim, eu sou de direita e não sou bolsonarista, eu sou de esquerda e não sou lulista, e eu não me considero nem de esquerda nem de direita. Porém, dentre essas duas polaridades, quando eu estou na frente de uma urna, que é aí que a minha opinião importa, né? Não é na rede social, não é no grupo do condomínio. Eu expresso a minha opinião até a última eleição dessa forma. Pode ser que um dia eu mude? Não sei. Hoje eu penso que não. Mas entenda que o meu posicionamento é: eu não quero me envolver com isso até o último fio do meu cabelo. Eu não vou defender ninguém com unhas e dentes. Quem precisar de defesa, contrate um advogado. Não conte com a Viviane, ex-defensora dos frascos e comprimidos, que eu fui por muito tempo. Então, precisa ser sincera com você. A minha reflexão toda é: eu não quero te convencer a deixar de ser quem você é, a deixar de ter a opinião que você tem. Você tem os seus motivos, a sua história, tudo que você viveu até aqui te levou a essas conclusões. E você pode continuar tendo a mesma opinião, porque eu mesma não mudei de opinião em determinados valores que são importantes para mim, em determinados pontos onde para mim são importantes. Só que eu não quero mais provar para ninguém que a minha opinião é a certa. Entende? Por mais que eu veja erros no lado oposto ao que eu tenho como uma posição, digamos assim, eu não quero provar para você que eu tô certa. E eu também não tô. Eu posso ter uma conversa saudável com você, mas eu não tô aberta a você querer me provar que você tá certa. Esse nível de conversa, quem tá certo? Se é a esquerda, se é a direita, se sou eu, se é você, em termos dessa polaridade, essa conversa não me interessa. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Se você e eu dermos conta de termos uma conversa muito saudável, como eu dou conta de ter com muitas pessoas, bacana. Se eu perceber que você diz que dá conta, mas não dá, eu não quero essa conversa com você. Porque eu não vou tentar te provar. Mesmo porque hoje, por eu ter essa posição e essa opinião, eu não consumo quase nada de conteúdo de política. O que eu consumo de conteúdo de política? As pessoas que eu sigo de ambos os lados postam conteúdos de ambos os lados e eu acesso ou não esse tipo de informação se eu achar que é relevante para mim. Então, sim, eu também ouço o outro lado. E eu realmente acredito que, por conta das pedras no meio do caminho, humanidade, poder, eu tinha falado um outro também, né? E a corrupção, nenhum dos dois lados, gente. Nenhum desses dois lados se apresenta no nosso país e no planeta são a salvação da humanidade. A salvação da humanidade é outro modelo. Quando a gente expande a nossa consciência, vai estudar modelos de como que sociedades mais elevadas, de quinta dimensão para cima, vivem, não é no modelo político da democracia que a gente vive aqui. Ah, você quer acabar com a democracia? Você é anarquista? Não, porque eu não tenho uma proposta melhor. Eu acho que deu errado, mas eu não tenho uma proposta melhor ainda, tá? Mas o que eu já estudei sobre, né, a sociedade que de quinta dimensão que eu jamais estudei é a sociedade de Telos, né, que é a Nova Lemúria, intraterrenos, é esse nível de maluquice. São sacerdotes, né, com muita sabedoria, são os grandes sábios daquela sociedade que governam. Isso não quer dizer que por ser de quinta dimensão é todo mundo livre, oba-oba, bunda lelê. Todo mundo é livre.
Mas sim, também existem regras. Entende? Só que tudo funciona. Então, se tudo funcionasse como ou a direita ou a esquerda prega, tanto um país esquerdista quanto um de direita, sem ser uma ditadura, mas se aquele governo funcionasse dentro de tudo que ele diz, os dois iam ser bons. Você poder escolher, não, eu prefiro esse sistema, eu prefiro aquele sistema. Mas os dois iam ser bons. Um ia ser tudo perfeito para um grupo de pessoas, outro para outro, e cada um escolhia a sua vibe. O problema é que nada que se coloca na teoria funciona na prática. Porque no meio do caminho, o objetivo não é o coletivo. O coletivo inteiro. Nenhum político tem a real intenção do coletivo inteiro, de fazer o melhor para todos. Pode dizer. Mas, no fundo, ele está trabalhando para o que ele acha certo para poder. Né? E eu não quero nem colocar aqui tanto dinheiro, porque colocar um peso em cima do dinheiro é tão ruim para a nossa própria prosperidade, achar que o dinheiro é difícil, é pesado, e as pessoas, o dinheiro. Então, nem vou colocar o dinheiro aqui, mas muitas vezes a corrupção é para colocar mais dinheiro no bolso. Então, eu não sou a favor de nenhuma polarização. E eu percebo assim, que eu vejo pessoas que estudam ferramentas energéticas e espirituais que apontam para isso. Então, assim, muitos apontam, né, para o budismo traz o caminho do meio, hinduísmo, esse tipo de coisa, trabalha muito com equilíbrio. Uma coisa que eu gosto muito, que eu ouço muito também, bate muito com a minha opinião, é o Jean Val Elan. Então, ele também não acredita mais nesse modelo e nem nessas polaridades, que alguma dessas polaridades pode realmente ser contribuição para o nosso planeta, para o nosso país, no formato em que elas se apresentam hoje. E esse tipo de consciência, né, de não se deixar polarizar, eu acho que é a maior semente que eu quero plantar. Com esse vídeo, eu acho não, é a maior mensagem que a espiritualidade quer trazer através desse conteúdo, que me foi inspirado desde o início aqui do canal. E em relação à gravação desse vídeo, final de semana anterior à gravação desse vídeo, eu consagrei a ayahuasca. Eu conversei sobre isso um pouco antes da consagração e durante a consagração veio para mim, você precisa fazer esse vídeo. Que, teoricamente, provavelmente, muita gente vai, de repente, deixar de me seguir, vai deixar de gostar de mim. Muita gente vai me apoiar, muita gente vai querer, mesmo assim. Muita gente vai deixar de me seguir, vai deixar de gostar de mim, muita gente vai me apoiar. Muita gente vai querer que, mesmo assim, vai me julgar. Só que eu não abri um canal do YouTube para todo mundo concordar comigo, ou nessa ilusão. Se eu não tiver como segurar a pemba de postar esse vídeo e outros vídeos disruptivos que também aparecerão por aqui, eu não tenho que estar nessa vibe, eu não tinha que ter aceitado esse chamado da espiritualidade. Então, não é sobre um lado, não é sobre você ser neutra no sentido de não ter a sua opinião. Você tem a sua história de vida, só que seja muito sincero com você. Esse é o meu convite. Seja muito sincera com você. E, gente, eu não estou fazendo esse vídeo pensando em ninguém específico. Não é uma piadinha, não é nada. E quem me conhece sabe, quem me conhece na minha intimidade sabe. E ontem eu participei de uma reunião muito linda, né, de mentoras mulheres de vários nichos diferentes. CLT, grandes CEOs, empreendedoras, apresentadoras de TV, atriz, cantora e várias vertentes religiosas e espirituais. E quando eu olho, e eu ouvi um depoimento muito lindo, e aqui eu vou citar a pessoa, porque ela se posiciona dessa forma publicamente, né, sobre mulheres que foram negras, que foram muito cobradas de se posicionar dentro de um ativismo, e que perceberam que dentro desse ativismo contra o racismo, é óbvio que o racismo é uma coisa terrível e deve ser combatida de todas as formas, mas se polarizou muito dentro desse ativismo, e isso não foi bom para ela.
Não vou citar nomes, pronto. Quem conhece sabe, quem não conhece, para não expor. Mas você entende? Então, toda causa que ela pode ser até correta, a polarização é um problema. Por exemplo, eu já fui facilitadora de barra de Axis. Na barra de Axis, eles falam muito sobre essa questão da dualidade. Então, certo e errado, bom e mal, que você não deve se apegar a essas polarizações. Que quando você está na polarização, mesmo que você ama ou mesmo que você odeia, é uma polarização. Você está presa numa polaridade. E você só cria, só expande fora das polaridades. O espaço fora das polaridades, que ele não chama de caminho do meio, mas é muito parecido, muito próximo, ele é o caminho. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, Monja Coen. Adoro a Monja Coen. Os vídeos, gosto muito das filosofias que ela traz, das reflexões, e ela tem um olhar e um posicionamento mais para a direita. Está espelhado, eu ponto para a direita. E eu sigo amando a Monja Coen. Eu sigo amando você. E se a gente for pensar em frequências elevadas da espiritualidade, Jesus, Maria Madalena, que são os principais mentores aqui do meu trabalho, eles nunca ensinaram a separar, a distinguir, a brigar com quem você não concorda. Jesus nunca disse, como uma polaridade muito grande que houve, até hoje existe dentro de um cristianismo, que quem não me seguir vai morrer e vai para o inferno. Não foi sobre ser uma seguidora de Jesus. Dentro do que Jesus disse, se você for olhar com olhos de ver, e muitas coisas do que ele disse foram distorcidas, e também muitas coisas que foram ditas foram escondidas, por isso aqui a gente também vai citar muitas vezes evangelhos apócrifos, mas essa conversa é uma conversa que a gente vai ter lá todo dia 22, no Portal de Madalena, onde vai ter um vídeo extra aqui no canal para esses estudos mais aprofundados sobre espiritualidade. Mas é dentro da Irmandade das Rosas. Mas Jesus, ele sempre fala, ele deixou dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele não falou ao próximo que concorda com você. Ele não falou ao próximo da, 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 da tua congregação. Só o próximo que tem a mesma religião, a mesma posição política. Não existe essa colocação de Jesus. Ao próximo como a ti mesmo. E aí, vamos trazer aqui para a banda de cá, para as mulheres místicas. Esse vídeo está na internet, eu vou dar nome aos bois. Eu gosto muito do Alexandre Comino, que é um pai de santo espiritualista, consagra ayahuasca. Gosto muito de ouvir também o que ele diz. E ele disse, e com essa fala a gente percebe que ele tem uma tendência, com um olhar um pouco mais à esquerda, que Exu estava começando agora sobre amor, né? Aquele que é demonizado. Exu é amor, gente. Exu é amor. Quem tem intimidade com o seu Exu sabe que o bicho é brabo e o bicho é amor, né? E aí, Exu disse para ele, estava conversando com ele sobre amor, e falou para ele que é muito fácil amar quem concorda com a gente, quem pensa igual a gente. Porque ele questionou sobre, você tem que amar todo mundo, mas eu tenho que amar esse presidente. Ele estava se referindo, sem falar nomes, ao Trump, à posição que o Trump tem. Aí eu disse para ele, sim, porque é muito fácil você amar quem concorda com você e quem tem a mesma opinião que você tem. Porque, e como que eu amo essa pessoa? Aí, isso é a fala dele no podcast, onde Exu diz para ele, entendendo que essa pessoa está doente da cabeça. Então, como que você ama o teu pai, a tua mãe, o teu marido, não sei, uma pessoa muito próxima a você que está muito polarizada, entendendo que ela foi como se estivesse com dengue, foi mordida por esse mosquito da polarização. Como que você ajuda alguém que já tem algum nível de consciência a sair dessa polarização? Uma das possibilidades é compartilhando esse vídeo. Assiste esse vídeo, vai, respira, dá um passo para trás, desarma. E assiste esse vídeo e depois me fala o que você acha. Essa mulher tá doida. A gente tem mais aqui defender a nossa posição com unhas e dentes. Quem não concorda com o que eu concordo, tem mais aqui pro inferno. Tá bom, tudo bem. Tá tudo bem. Porque essa escolha de sair da polarização, ela é íntima, pessoal, e toda escolha íntima e pessoal, e todo mundo vai
arcar com as consequências das próprias escolhas. Eu não vou arcar com as consequências das escolhas de ninguém, só com as minhas. Eu só tenho que arcar com as consequências das escolhas, de ter chegado a essa conclusão, de ter recebido esse chamado e de ter feito esse vídeo. Pronto. Cada um na sua. Então, para a gente finalizar, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou. Por favor, respeito. Aqui nesse canal é a minha casa. Então, respeito. Você não vai entrar aqui na porta da minha casa e me xingar. Então, não tenha essa mesma postura pela internet. Se você tiver, eu não vou te responder e vou apagar, porque a casa é minha. Mas com muito respeito, né? Se você for capaz de ter essa postura respeitosa, comenta o que você achou. Se para você é muito difícil despolarizar, se você nunca tinha parado para pensar que isso seria algo que te atrapalharia espiritualmente, se nunca tinha olhado por esse ângulo, comenta, tá? Que com respeito a gente vai junto para muitas conversas. Aqui também na descrição do vídeo vão ter vários links, grupo de WhatsApp gratuito para você estar lá mais pertinho de mim, meu Instagram, onde você pode me chamar no direct para a gente conversar mais profundamente sobre isso. E até mesmo para falar, eu me vejo totalmente polarizada e não me sinto capaz de sair disso sozinha. Me ajuda? Tô aqui, tá? Tamo junto, tô aqui para te apoiar. E para a gente encerrar, eu quero conduzir aqui uma técnica para te ajudar a despolarizar. Vamos junto? Topa? Mesmo que você não tenha se considerado muito polarizada, recebe. Até para que você sinta se também é um momento de você encaminhar isso para alguém. Então, você pode pausar o vídeo, se preparar, ir para um lugar silencioso, pegar um fone de ouvido. Vai ser breve, mas vai ser profundo. Então, feche os seus olhos. Numa posição confortável, você começa a se conectar com a sua respiração. Foca no ar que está entrando, foca no ar que está saindo. Foca no teu corpo. Vai entrar em estado de presença nesse momento aqui e agora. E vai se conectando com o ser espiritual que você é, essa centelha divina que vive dentro de você. E vai se conectando também com o teu coração, ouve as batidas do teu coração. E conectado com a tua centelha divina, com o teu coração. Imagina um fio que liga você com um cristal no centro da Terra. E um outro fio que liga você, uma coluna de luz, que liga você ao sol central do universo, ao Criador, a Deus. Nesse momento você é um canal entre o céu e a terra. Sente paz, tranquilidade. E eu quero que você imagine que você está parada, de frente para uma árvore. Percebe a visão que você tem de frente para essa árvore. Olha para as raízes da árvore, olha para a copa da árvore, olha para o tronco da árvore. Mas agora, você tem um aparelhinho, um drone nas suas mãos com uma câmera. E você ativa ele, vê essa árvore do mesmo ângulo que você está vendo. E agora você vai colocando esse drone para se afastar dessa árvore, ir para o alto, ir para um lugar bem alto, e se afastando, e se afastando, e se afastando dessa árvore. E antes essa árvore que parecia muito grande, ela se torna um pontinho. Imagina que esse drone tem a capacidade de voar tão alto quanto um avião, até mesmo uma nave espacial. E você continua afastando, e talvez já nem dê mais para ver esse pontinho que essa árvore é. E vai subindo, subindo, subindo. O bairro, a cidade, o estado, o país, tudo está muito pequeno, muito distante. E você ultrapassa as barreiras do planeta Terra, esse planeta tão grande. Mas você segue afastando, 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 afastando. E você olha para todo o sistema solar,
e vê o planeta Terra tão pequeno. O Sol tá pequeno. As galáxias são vastas, porém pequenas. E diante dessa visão, você se conscientiza do quanto toda essa polarização, todo o amor e devoção a um lado, todo o ódio ao lado oposto, é tão pequeno, é tão ínfimo. E você também percebe mais que quando você sair do seu corpo, quando você retornar para o todo, quando você for um com o todo do universo, quando você se tornar um ser ascenso, nada disso mais vai fazer parte da tua existência, nada disso mais vai importar. Então, com essa consciência, você mesma coloca as mãos fisicamente no seu coração, você pode ir trazendo esse drone de volta, mas diante dessa árvore, imaginando os seus pés na terra, você coloca as mãos no teu coração e se conecta com a tua verdade, de que isso não te define, de que o posicionamento, a escolha de um lado não define ninguém. E que polarizar é baixar a tua frequência, é se autolimitar, de alcançar essa luz, essa expansão mais rápido, com mais leveza. Então, visualiza saindo das tuas mãos uma luz branca que vai purificando o teu coração. Você pode colocar também uma mão no alto da cabeça e outra no coração. Deixa essa luz branca que sai da palma da tua mão, que veio lá do grande sol central do universo, purificar os teus pensamentos, o teu coração. Vai sentindo mais paz, entendendo que você não precisa polarizar, que você pode escolher um outro caminho que faça mais sentido para a sua alma daqui para frente. Sem se cobrar, sem se julgar, um passo de cada vez. E quando você sente isso, sente a frequência do amor. Se conecta com o raio rosa, com a frequência do amor. Com todas as deusas que comandam esse raio, Mestra Rowena, Mestre Cigana Carmen. E com a tua consciência inundada pela frequência do raio do amor, perceba ainda mais o que faz sentido para a sua alma, para o ser espiritual que você é. Essas mestres, Rowena, Mestre Cigana Carmen, do Raio Rosa, amam a todos, independente do lado, independente de ser ou não polarizado. Elas amam cada um dos principais personagens envolvidos nessa polarização. E você não precisa amar agora, calma. Se você quiser conseguir dar conta, ame. Mas talvez para você hoje, o primeiro passo seja apenas não odiar mais nenhuma das partes. Porque conectada com a frequência do amor, não existe mais espaço para esse tipo de sentimento. E você escolhe não alimentar mais isso dentro de você. Então, se sentindo muito bem, muito em paz, recebendo o amor do raio rosa, se sentindo tranquila, se sentindo amorosa. Vai respirando lenta e profundamente, retornando para aqui agora. Eu ativo a lei do símbolo e realidade para esse atendimento, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Bebe uma água. Comenta o que você achou desse vídeo. Compartilha com quem fizer sentido. Que esse momento de chegada da primavera possa te lembrar que o teu grande objetivo aqui é viver uma primavera espiritual, uma maturidade. E que toda essa polarização te afasta muito disso.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, que ajuda muito aqui no nosso trabalho. É clichê, mas é necessário para essa plataforma. E eu espero que, de fato, eu tenha conseguido passar a mensagem que a espiritualidade me pediu para passar. E que nós possamos, né, se você concordando ou não comigo, consiga seguir aqui comigo para continuarmos fazendo muitas conexões místicas de cura.